Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Efésios. Oi? Não está ligado, né? Matos está controlando ali. Vamos abrir a palavra do Senhor. Está começando a sair o som já, né? Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Amém, meus irmãos. Graça e paz. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no livro de Efésios. Vamos para um texto, irmãos, que é bem conhecido pelos irmãos, pela analogia que Paulo faz, né? Onde fala sobre as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, vamos ler do verso 10 até o verso 18. Amém? Os irmãos encontraram? Amém, irmãos? Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus, mais uma vez te rendemos graças, Senhor, por esse momento tão especial, Pai. O que nós te pedimos, Deus amado, pela tua graça e misericórdia, é que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, aos corações dos teus servos, assim como tu falaste aos meus corações. Que a tua palavra encontre lugar, meu Deus, na nossa vida sempre. Que seja latente, meu Deus, essa palavra no nosso caminhar, no nosso pensar. Nos ajuda se temos sido fracos, e eu creio, Senhor, que temos sido sim. Porque o Senhor pode ser glorificado muito mais, meu Deus, eu tenho certeza disso, nas nossas vidas. E a nossa súplica nesta noite é que essa palavra que nos faz ser vigilantes, nos ajude, Pai, a tomarmos exatamente o rumo que Tu desejas como servo Teu, para que possamos Te glorificar, Te honrar, Te bendizer. Nós clamamos e suplicamos ao Senhor que a Tua palavra, meu Deus, venha glorificar o Teu nome e trazer discernimento às nossas vidas. Assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, os últimos capítulos desse livro de Efésios, Paulo vem nos exortando a uma vida cristã, a uma vida prática cristã. E Paulo, ele vem falando acerca da unidade da fé, vem nos exortando acerca da santidade.
ele fala a respeito do lar cristão, né, o marido como a cabeça, né, da esposa, a esposa ali como submissa ao seu esposo. Ele vem falando do relacionamento de pai e filho. Ele fala da nossa prática como funcionários, como empregados, ou como ele diz, como servos. E fala, no caso, como a gente como patrão. Então Paulo, ele vem trazendo uma orientação prática para as nossas vidas. E esse versículo 10, quando ele diz quanto ao mais, ou seja, é como se ele estivesse dizendo: bem, irmãos, já que vocês sabem como proceder, já que vocês sabem a orientação que a palavra ordena, já que vocês sabem o que deve ser feito, como deve viver, como deve se comportar, ele diz: agora, então, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse versículo, para mim, é o versículo que ele toma é o X de todo esse texto que nós lemos, porque a necessidade, sim, quando nós olhamos para esse texto, é de sermos fortalecidos no Senhor, antes mesmo de pensar no restante. É natural, irmãos, que você chegue na rua e olhe para uma pessoa, e quando você vê o porte físico dela, você vai entender que é uma pessoa que vai muitas vezes na academia, que malha, que tem uma dedicação, né, a cuidar do seu corpo, que tem ali momentos do dia dedicado exatamente para aquilo ali. É uma pessoa que vai se abster de algumas coisas, procura dormir no horário certo, procura se alimentar do que é certo. A pessoa tem todo um cuidado tentando manter aquele corpo que ela exercita. E quando a palavra, ela diz: sede fortalecidos no Senhor, isso é uma referência para que a gente olhe e para que a gente deseje ter o mesmo desejo que aquela pessoa tem de fortalecer o seu corpo, que nós venhamos ter o mesmo desejo de fortalecer a nossa saúde espiritual. Então, há necessidade de nos fortalecermos no Senhor, no exercício de uma prática diária de leitura de palavra, de uma prática diária de meditação na palavra, de oração, de louvor para Deus, aquilo que glorifica a Deus, esse exercício de intimidade com Deus. Então, irmãos, essa palavra, ela nos mostra que nós precisamos verdadeiramente nos fortalecer no Senhor. Talvez, né, eu não consigo mensurar aqui quantas pessoas não leram a Bíblia hoje, ou não leram a Bíblia nesses últimos dias, mas isso é uma reflexão exatamente para que a gente pense, como muitas vezes nós não somos fortalecidos no Senhor, exatamente porque nós não temos um exercício diário na leitura, na palavra, nessa oração, nessa intimidade, nessa busca, para que a gente se torne pessoas fortalecidas em Deus. E não há um fortalecimento no Senhor se não houver um exercício prático, diário, de intimidade, de busca pelo Senhor. A gente vê, irmãos, alguns homens que verdadeiramente, né, parecem uns monstros, seu corpo diferenciado, mas sabemos que nem todos nós vamos conseguir ficar tão robustos, pensamos assim na palavra. Mas se a gente entender que muitas pessoas estão ali na academia e conseguem manter sua saúde física, nós, por mais que a gente não venha se destacar como, né, um grande conhecedor, mas no mínimo nós temos que manter o nosso exercício espiritual, para manter nossa saúde espiritual, uma intimidade com Deus, um fortalecimento no Senhor. E quando esse versículo, ele diz: e na força do seu poder, esse versículo, ele bota a gente exatamente no lugar que a gente deve ficar, na dependência de Deus. É natural que às vezes a empolgação tome conta de alguns homens, né, dentro ou fora da igreja, em qualquer situação, mas quando se trata das coisas de Deus, essa palavra, ela diz que nós precisamos buscar nos fortalecer no Senhor e na força do poder do nosso Deus, ou seja, é confiar na força que vem do Senhor
e não confiar em nós mesmos. A gente percebe ali quando Davi, ele, naquele Salmo 22, quando ele vai falar acerca de alguns homens ou alguns reis, vamos usar esse termo, um versículo quando ele diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no nome do Senhor. É o intuito de dizer que muitas pessoas elas confiam na grandeza daquilo que ela está vendo, na grandeza daquilo que possui, ou na sua própria força. Mas Davi, quando ele fala isso, ele menciona que a sua confiança é em Deus, ou seja, Davi ele não tinha confiança na quantidade de guerreiros que ele tinha. Era por isso que quando ele buscava o Senhor, ele simplesmente precisava que o Senhor dissesse: vai, que eu vou te dar vitória. Então a grande questão desse versículo é nós entendermos que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do poder do nosso Deus. Esse texto que nós lemos, Paulo, ele faz uma analogia como se nós fôssemos soldados que vamos nos estar preparados para uma guerra. E uma vez que nós entendemos que um soldado vai estar preparado para uma guerra, irmãos, você dificilmente colocaria um soldado que não tenha condições de sequer poder com a própria armadura. Então, quando a Bíblia diz fortalecei-vos no Senhor, é uma necessidade que para essa batalha, como diz Hernandes Dias Lopes, para essa batalha espiritual, nós sejamos fortalecidos no nosso Deus. Então, há uma necessidade de nós nos prepararmos, de nós nos fortalecermos no Senhor, exatamente para essa batalha, exatamente para se tornar um guerreiro. Lá no Antigo Testamento, quando se fazia o censo, eles contavam as pessoas e mencionava sempre, e tantos mil homens. Depois de contar toda a população, ele dizia, e tantos mil preparados para a guerra. O que nós precisamos entender é que havia pessoas ali que não estavam preparados para guerras. E nem todas aquelas pessoas que estavam preparadas significava que ela era alguém que tinha habilidade com a espada e que tinha condições verdadeiramente de destruir o inimigo. Mas a situação é que essas pessoas tinham condições de ir guerrear. Então, quando Paulo menciona a gente aqui, ou quando ele nos coloca, nos compara como um guerreiro, ele está dizendo que nós temos que nos fortalecer no Senhor, para nós termos condições de guerrear contra esse inimigo das nossas almas, contra esse inimigo que quer fazer com que a gente pare a nossa caminhada, que quer nos tirar do alvo, que quer fazer com que a gente não caminhe até Cristo. Então Paulo, ele está dando essa condição, e isso, irmãos, é para todos, porque aqui não depende do porte físico, mas simplesmente do nosso porte espiritual. Você pode ser um adolescente, ou você pode ser a pessoa de mais idade, alguém que busca a Deus, alguém que se fortalece no Senhor, alguém que se fortalece e confia nesse poder de Deus ao ser usado. Assim que ele coloca as suas mãos no microfone, ou assim que ele chega diante de uma situação, Deus certamente o usa, e o usa de maneira extraordinária. Então o que essa palavra está nos mostrando é que nós precisamos de nos fortalecer no Senhor, porque existe um inimigo, e nós precisamos estar prontos para poder combater contra esse inimigo. E a grande pergunta é, quantos de nós estamos prontos para lutar exatamente contra esse inimigo das nossas almas? E nós não nos fortalecemos no Senhor, irmãos, apenas vindo ao culto. Nós não conseguimos nos fortalecer no Senhor, apenas uma outra vez que nós oramos. Nós não conseguimos nos fortalecer no Senhor apenas escutando um louvor. O fortalecimento do Senhor, ela tem um conjunto de coisas que essa palavra ela vai nos indicar. Mas esse fortalecimento em si, nós sabemos, é na nossa intimidade com Deus, uma intimidade diária. Como eu já disse, leitura da palavra, conhecer esse Deus, buscar conhecer a sua vontade, agir para a glória do seu nome, oração, súplica, buscar Ele entendendo quem Ele é e quem nós somos. Então,
Essa palavra ela vai nos mostrar isso, como nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E para isso, o versículo 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Primeiro, irmãos, precisamos compreender que não é qualquer armadura, que não é uma coisa que você vai buscar simplesmente uma proteção, né? Tem pessoas que às vezes tentam se proteger de outras pessoas, e eu entendo que existem pessoas que vai lhe conduzir para um caminho errado, então você realmente precisa se afastar. Mas existe esse inimigo das nossas almas, que ele vai nos tentar independente de onde nós estamos. Nós não precisamos de uma outra pessoa muitas vezes para pecar. Nós somos essa pessoa que de repente nós erramos, nós falhamos, nós pecamos mesmo. Então o fortalecimento é para nos livrar dessas ciladas do inimigo. Então o texto ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E quando ele diz de toda a armadura de Deus, é porque eu não posso falhar, né, em uma delas. Porque o que é que o inimigo faz quando ele quer atacar alguém? Ele vai na parte que tiver mais frágil, ele vai na parte que tiver desprotegida. Então quando uma pessoa, vamos usar esse termo aqui, né, usa o capacete, quando a pessoa quer usar apenas uma couraça, qualquer outra proteção e não usa demais, o inimigo ele vai atacar exatamente onde nós estamos fragilizados. Então Paulo, a palavra do Senhor através de Paulo, quando ele usa esses termos, ele está simplesmente nos trazendo uma palavra para dizer: nós precisamos nos fortalecer e ser vigilantes contra esse inimigo. Então ele diz, irmãos, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o intuito aqui é ficar firme, irmãos. O intuito da armadura é nos manter de pé, é fazer com que a gente não venha ficar pelo caminho. Alguém que está guerreando, que tem um alvo que é Cristo, que está andando nessa vida, por esse mundo tenebroso, como já foi lido aqui, que simplesmente você não fique pelo caminho, como tantas pessoas estão ficando. Então, andar, né, com a igreja, andar com Cristo, servi-lo, não se desviar desse propósito, não se desviar do caminho do Senhor, se manter de pé, ficar firme, porque a tendência é naturalmente que o diabo, ele prepare uma cilada para que a gente caia. Eu lembrava, quando estava lendo esse texto sobre as ciladas do diabo, né? Eu lembrava de um momento quando eu era guri mesmo, e a gente, irmãos, naquele tempo a gente não tinha muita TV, porque os pais deixavam um tempo e desligavam, e ninguém podia ligar. Nós não tínhamos videogame, né? Então a gente precisava ir para a rua brincar, correr mesmo, fazer outras coisas. E quando um mexia com o outro, aquela outra pessoa queria descontar, né? Aquele outro menino lá queria descontar, queria pegar você porque você mexeu com ele. E o que essa pessoa queria descontar, o que ela fazia, muitas vezes, eu já caí nisso, já peguei outros, e era terrível, irmão, essas brincadeiras. A gente ia lá, cavava um buraco e colocava alguns pedaços de pau dentro, né? Pegava, cobria com plástico, jogava a areia por cima, a terra que a gente cavou, jogava um pouco de lixo, algumas folhas, para a pessoa não perceber que ali tinha sido cavado um buraco, e a pessoa ia lá, mexia com aquela pessoa e corria. E quando ele ia em direção àquele buraco, o que ele fazia? Uma cilada. Ele batia com o pé e caía, e virava e se machucava mais uma vez. E eu ficava lembrando assim: meu Deus, como a gente era perverso, como a gente era ruim, difícil, e como isso verdadeiramente faz com que a gente segue e a gente não vê. E eu caí muitas vezes dessa maneira. E o diabo, irmãos, ele quer exatamente isso. Só que das vezes que aquela criança corria, algumas crianças, ou até mesmo eu, né, às vezes passava por cima sem pisar naquele buraco, às vezes pisava, mas não caía. E o intuito do texto é exatamente dizer, é ficarmos firmes. O texto não está dizendo que nós seremos imunes de qualquer situação. O texto não está dizendo que nós não seremos atacados.
O texto está dizendo que nós vamos permanecer firmes quando nós estivermos exatamente revestidos de toda a armadura de Deus. Então nós precisamos dessa armadura para nós não cairmos nas ciladas de Satanás. O próximo versículo, uma vez que ele vai falar dessa cilada, ele vai dizer para a gente quem é o nosso inimigo e quem não é os nossos inimigos. E ele diz o seguinte, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a palavra está dizendo que o nosso inimigo não é o sangue e a carne. Ou seja, irmão, o nosso inimigo não é aquela pessoa que às vezes lhe dá muito trabalho, um parente seu, um parente meu, que às vezes é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa que verdadeiramente nos deixa com dor de cabeça no dia a dia, ou aquele vizinho difícil, ou alguém no trabalho. Então a grande questão é que, por mais que essas pessoas sejam difíceis, não são elas que lutam para que a nossa alma, né, se desvie, para que o nosso espírito não venha chegar ao Senhor, para que a gente, resumindo, para que a gente vá para o inferno. Ele diz que o nosso inimigo é o diabo, né? E ele diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, essas pessoas, elas podem ser difíceis, mas essas pessoas, muitas vezes, elas estão dominadas por esse sistema tenebroso que o diabo tem no mundo. Quando a Bíblia diz, porque o mundo jaz no maligno, ou o mundo está no maligno, ou o mundo anda com as obras do maligno, está dizendo exatamente que essas pessoas estão manipuladas por essas obras malignas. Então ela em si não é seu inimigo, mas o diabo que usa esse sistema, deixando as pessoas mais depravadas, deixando as pessoas mais difíceis de lidar, deixando as pessoas mais rebeldes, deixando as pessoas apoiando e aprovando o que é errado e deixando o que é certo de lado. Esse é um sistema que simplesmente é contrário a todas as coisas de Deus. Então esse é o sistema que muitas vezes quer fazer com que a gente abrace ele, ande com ele, venha ceder a ele. Então o nosso inimigo é todo esse sistema manipulado pelo diabo. Então existem pessoas que são difíceis e que são usadas por elas, sim. Mas a nossa oração, irmãos, a nossa busca ao Senhor é se livrar desse sistema que o diabo vai tentar nos enredar. E para isso, a palavra do Senhor, ela continua no versículo 13, e ela diz: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja, irmãos, o versículo 11, ele nos ordena que nós venhamos tomar toda a armadura de Deus, para nos livrar, né, para ficar firme contra as ciladas do diabo. E o versículo 13, ele diz novamente: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esse resistir no dia mau, eu vou dizer para você, é para nos livrar de nós mesmos. Essa é uma maneira dessa armadura, ela nos livrar de nós mesmos. Como assim? Meus queridos, o dia mau é aquele dia que muitas pessoas hoje tiveram. Quantas pessoas hoje saíram com o resultado de um exame na mão, e com o médico dizendo: você tem 3 meses de vida, você tem apenas 1 ano, ou dizendo para essa pessoa: o que é que você possui, venda tudo para você se tratar, para ver se você vive mais uns dias. Ou aquela notícia, né? A gente abriu e fechou porque não tinha nada para fazer. Ou aquela notícia que muitas vezes a gente diz: fulano se acidentou e faleceu, ele é o filho de Beltrano. Às vezes nós achamos que essa notícia desse dia mau só acontece com as outras pessoas. Essa notícia um dia, irmãos, ela aconteceu exatamente comigo, muito jovem ainda. Esse dia mau, nós temos um irmão na nossa igreja que está sofrendo muito, né? Eu lembrava muito hoje do nosso irmão Severino. Irmão Severino, e lutando, pedindo oração com a sua irmã ali, numa batalha enorme, né? E ele vendo a hora a irmã dele falecer,
e quando o irmão, na esperança de que tudo estava melhorando, a esposa caiu, quebrou o tornozelo e quebrou os 2 pulsos. Vai para uma mesa de cirurgia 1 ou 2 dias depois, e quando sai a cirurgia errado, volta para a mesa de cirurgia, e como disse o irmão, está lá, quase morando no hospital. Então, quando esse dia mal chega, irmãos, boa parte das pessoas que não tem intimidade com Deus, que não é fortalecida no Senhor, sabe o que ela faz? Ela se revolta contra Deus. Ela não quer saber da palavra de Deus. Ela busca ajuda no candomblé, ela busca ajuda no espiritismo, ela busca ajuda com outras pessoas, ela começa a dizer que o que vale é o dinheiro, que o que vale é o que nós possuímos, e ela esquece tudo aquilo que Deus fala. E a grande questão é, como se fortalecer para permanecer firme, como diz a palavra? Só tendo intimidade com Deus. Após enterrar minha esposa, alguns dias aquilo martelava na minha cabeça e eu pensava, digo, mas Senhor, nós no seminário, na igreja, te servindo, tentando aprender, tentando se envolver com a tua obra, e isso e aquilo, irmãos, eu sozinho naquela casa, aquilo batia na minha mente constantemente, e Deus falou ao meu coração, e por que só com os outros e não com você? Quer dizer que pode acontecer com os teus vizinhos, com os teus conhecidos, e com você não. E me veio, aquele versículo, quando diz que Deus mandou sol e chuva sobre justos e injustos, sobre maus e bons, e ali fala da bonança, da graça de Deus, que derrama isso aí sobre justos e injustos, mas também qualquer situação difícil, ela pode acontecer sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Então nós não estamos imunes de que essas coisas nos aconteçam. Então, se isso pode nos acontecer, só estando fortalecidos no Senhor, para não sermos abalados. Então essa palavra, ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau. Então, resistir, irmãos, exatamente ainda é a palavra, ficar de pé, não cair, não se desviar, não tomar outro rumo, não deixar a palavra de lado, não buscar coisas que não vão servir, não se revoltar contra um Deus Todo-Poderoso que nos ama, porque a partir do momento que nós o amamos, que nós queremos, que nós desejamos, nós vamos ficar com Ele a todo custo, irmãos, E para mim, eu acho que a maior tapa que tem na cara acerca do amor, é quando você vê uma irmãzinha lá na igreja, orando, amando, e de repente, na rua, está lá o esposo dela caído. Eu já vi isso algumas vezes, e lá vai aquela mulher com um carro de mão, joga o esposo em cima daquele carro de mão, e traz ele bêbado para casa, dá um banho, bota na cama, e se ajoelha, e vai orar pela vida dele, e está lá, ela o ama. E a grande questão é, e por que nós não amamos o Senhor? Por que nos revoltarmos contra algo que nos acontece? Por que nós não podemos sofrer nada? Então você entende, você percebe que as pessoas, quando elas fazem isso, elas não estão fortalecidas em Deus. Ela pode estar fortalecida em qualquer outra coisa. Ela pode estar na igreja por qualquer objetivo, menos por amor a Deus, menos por amor ao Senhor. Então, quando essa palavra ela diz, fortalecei-vos no Senhor, é uma necessidade que nós temos de ter intimidade, para conhecê-lo, para amá-lo cada vez mais, para entender que o que Ele fez por nós é infinitamente melhor do que, muitas vezes, salvar alguém que nós gostaríamos que fosse salvo. É muito melhor do que nos dar uma condição tão boa como nós gostaríamos de ter. Essa palavra, Ele diz, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ou seja, depois daquele dia mau, porque o dia mau passa. Como o dia bom passa, o dia mau vai passar também. E você está lá de pé, firme, entendendo que o inimigo não conseguiu lhe derrotar pela força do poder de Deus, não pela nossa própria força. Nós não conseguimos
Irmãos, lutar contra um inimigo desse, que tem um domínio sobre um sistema, sobre este mundo tenebroso. Então, que essa palavra, ela nos exorta exatamente a nos fortalecermos no Senhor, para podermos resistir esse inimigo tão difícil. E o versículo 14, ele começa a falar acerca dessa armadura, e ele diz que: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Veja bem, outra versão ela diz: estais, pois, firmes, ou vocês estarão firmes, quando colocarem o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Eu gosto dessa tradução, irmãos, porque o entendimento é natural que o cinturão era o que aquelas pessoas prendiam, né, toda a sua armadura, toda a sua roupa. Naquele tempo não tinha as tecnologias de hoje, né, com roupa como elástico, como elastano na roupa, como botões e qualquer outra coisa. Tudo era prendido com algum tipo de correia ou cinto. E quando ele diz que o cinto, que precisamos estar vestidos com esse cinto da verdade, ele está mostrando que a verdade, irmãos, é uma coisa que tem que existir na vida do crente. Não existe crente mentiroso. Se ele for mentiroso, ele não é crente. Então nós precisamos nos agarrar à verdade. E o maravilhoso é que ele não está falando, não está aplicando a sua verdade. Ele está falando a verdade de Deus. Sabe qual é a verdade de Deus? É quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e existe uma decisão para ser tomada, e quando você olha para aquela decisão, você gostaria de tomar uma decisão que lhe favorecesse. Amém? Eu nem tinha percebido, irmãos, estava falando alto, que o microfone tinha ido embora. Então, irmãos, quando você olha que uma pessoa que diz assim, eu não entendo assim, é porque essa pessoa, ela quer ficar com sua própria verdade. Ela está abrindo mão da verdade de Deus. Ela não se importa com o que as Escrituras dizem. Ela quer o apoio das pessoas. Ela quer simplesmente andar por aquilo que lhe apoia, que lhe favorece. Então, um crente que ele simplesmente não vai tentar se adequar às verdades de Deus, simplesmente, meus queridos, eu posso dizer para você, não é um crente firme, não é um crente fortalecido no Senhor. Você está desprotegido das armaduras de Deus. A primeira coisa que se fala acerca da armadura, essa pessoa já não tem sobre sua vida. Então, esse ponto, ele já nos mostra como precisamos abraçar essa verdade, essa palavra. E nós vamos ver que esse texto, ele sempre vai nos fazer mergulhar nessa palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maneira que Deus escolheu para se revelar para nós. É a maneira que Deus escolheu para se apresentar. Então você tem como conhecer a Deus através da sua palavra. Você vai criar mais intimidade, Deus vai abrir mais teus olhos, vai fazer com que você veja Ele mais profundamente, mais através da palavra, não distante da palavra. Então esse texto, ele vai dizer que você e eu, nós estaremos firmes quando nós estivermos cingidos com a verdade e a couraça, e vestindo-os com a couraça da justiça. Irmãos,
das armaduras, nós sabemos que couraça era aquela proteção que pegava como um peitoral e vinha até as costas. E a palavra couraça porque era uma proteção de couro mesmo. E aquela proteção, ela protegia exatamente esses órgãos vitais. E ele abrange, né, todo esse corpo, todo essa parte torácica, né, e peitoral. Então, quando ele diz cingindo-vos com a couraça, e o maravilhoso é que o texto diz com a couraça da justiça. Ou seja, o que é isso que nós precisamos estar vestidos? Quando alguns estudiosos dizem que a couraça da justiça, o texto está se referindo exatamente a nós estarmos vestidos com a justiça de Deus que foi feita em Cristo Jesus. A couraça da justiça é quando nós não confiamos em nós mesmos. É quando nós olhamos para aquilo que foi feito lá na cruz, para aquele sacrifício, para aquele ato de amor, e nós colocamos toda a nossa vida simplesmente ali aos pés da cruz, entendendo que todo aquele amor foi feito por nós, e que a nossa justiça, ela não vale nada diante de Deus, que quando Deus olha para a gente, a primeira coisa que Ele vê é a justiça que foi feita por Ele naquela cruz, ou seja, Ele vê o sangue do Seu Filho sobre nossas vidas, porque a maneira que nós erramos, a maneira que nós pecamos, simplesmente, irmãos, não vale como justiça diante de Deus. Então, mais uma vez, esse texto ele nos coloca em nosso devido lugar. Esse texto ele vai fazer com que a gente olhe e entenda que nós precisamos mais do que nunca do Evangelho, tentando compreender que essa verdade é a verdade que vai nutrir a nossa alma, e que essa justiça divina que foi feita lá naquela cruz é a justiça que nós precisamos sempre apresentar diante de Deus. Então, irmãos, esse texto ele vai nos apontar para Cristo. Esse texto ele vai dizer que como soldados nós vamos estar ali dependentes do nosso Senhor, que nós vamos ser guiados por essa palavra e pela verdade dele, e não pela nossa. O versículo 15, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Como isso é maravilhoso, irmãos. Um guerreiro, ele podia colocar sua armadura, mas jamais ele iria para a guerra descalço. Sabe por quê? Porque a guerra, ela era feita num campo aberto. Uma vez que esse soldado estava num campo aberto, ele iria ter que em alguns momentos correr. Então, se ele corresse descalço, ele iria encontrar pedras que iriam furar seu calcanhar, lhe deixando ali com uma dor tremenda, sem conseguir de fato, né, nem correr, nem fugir, e uma situação totalmente difícil. Ele ia encontrar espinhos grandes que podiam atravessar os seus pés, ele iria encontrar pedras que iriam ser tão afiadas quanto facas, para dilacerar os seus pés, cortar o seu pé profundamente e deixar ele uma pessoa ali sem condições de lutar. Então, o calçado, ele protegia essa pessoa desses cortes profundos, desses cortes difíceis, daquilo que lhe deixaria impossibilitado de andar, de encontrar o alvo, de seguir. Então ele se refere ao calçado como a preparação do Evangelho da paz. Mais uma vez, as Escrituras, ela aponta para esse Evangelho. Então, esse Evangelho, irmãos, é exatamente ele quem vai nos dar o norte. É calçar os pés, é como se fosse assim, ó, esse Evangelho é quem vai te dar a direção. Esse Evangelho, ele vai apontar para o alvo. Mesmo em meio a toda luta, o Evangelho, ele vai te trazer uma paz que aqueles soldados, eles não vão ter. Por quê? Porque ali existe a promessa do Senhor. Ali existe a promessa de que o Senhor está conosco. Ali existe uma promessa que nós não estamos confiando em nós mesmos, mas estamos confiando nesse Deus Todo-Poderoso, que com sua verdade há de sustentar a sua igreja. Então, esse Evangelho da paz, ele faz com que as pessoas às vezes não compreendam, como em meio a situações às vezes tão difíceis, no dia mau, ou lutando contra o inimigo, você seja uma pessoa diferente, você ainda tem amor no coração para falar com as pessoas, com que você seja uma pessoa que esteja
pronta para ajudar, você seja uma pessoa pronta para dar conselhos, que você seja uma pessoa pronta para fazer qualquer coisa para o reino de Deus. O inimigo, as pessoas elas não conseguem compreender, porque esse evangelho, mesmo em meio a qualquer situação difícil, ele tende a nos trazer paz. E veja que o contexto aqui é de quem está andando na guerra. O versículo 16 é outro versículo, irmãos, que ele diz o seguinte: abraçando sempre o escudo da fé. Então o versículo 15 ele diz: calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. E o 16 ele diz: abraçando sempre o escudo da fé. Veja, o 15 ele aponta para o evangelho. E como é que a nossa fé ela vem aumentar, ela vem crescer? O que é que a palavra do Senhor diz? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, as pessoas que dizem às vezes ter fé, eu acredito, o problema é que ela tem fé no Deus morto. Ela tem fé às vezes num Deus que não está ao lado dela. Ela tem fé em coisas, irmãos, que não pode sustentá-la, não pode mantê-la. Então, esse versículo, ele diz que a fé é como um escudo para as nossas vidas. E eu acho maravilhoso porque ele diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. O dardo, irmão, o dardo é uma arma, né, que ela é um pouco maior que um cabo de vassoura, é como se fosse uma flecha bem um pouco maior, e ela tem é uma lança, né, e ela tem na ponta ali, a ponta dela é muito fina e de ferro. E aquelas pessoas, elas pegavam e amarravam um pano ali e molhava com o petróleo bruto naquele tempo das guerras, ou algum tipo de óleo como azeite, e tocava fogo. E veja como essa palavra, ela é maravilhosa, como ela nos protege, como a fé tende a guardar os nossos corações. Porque quando ela diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. O inimigo, quando ele lançava o dardo, o que ele gostaria era que aquele dardo atravessasse aquela pessoa, que se pegasse no escudo ou algum canto perto dela, se não atingisse ela, mas que pegasse fogo ao seu redor e que ela viesse a ser queimada, e que ela viesse a ser destruída. E o que essa palavra diz é que esse escudo da fé, ele tende a apagar, irmão, todos os dardos inflamados, ou seja, além de proteger, ele tende a apagar aquele fogo que vem na ponta da flecha. Eu sou participante da empresa de brigada de incêndio, e a gente sabe que quando um incêndio ele é causado por um óleo, né, a pessoa não pode colocar água. As mães de casa são profissionais nisso, né? Quando tem um óleo fervendo ali, que cai uma gota d'água, faz aquele maior barulho. E se pegar fogo ali, se você jogar água, vai pegar fogo da tua cozinha toda. Então, a única maneira que você tem de apagar é molhar um pano e tentar abafar aquilo ali. Então, quando esse óleo vinha na ponta dessa flecha, não existia nada que aqueles homens pudessem fazer para apagar. Então, iria pegar fogo mesmo. E o maravilhoso é que quando a palavra do Senhor ela diz, é que a nossa fé, ela tem poder tanto para sustentar esse dardo inflamado que é lançado, como para abafar, apagar aquele fogo. Irmãos, isso é maravilhoso. É como se o diabo quisesse causar um incêndio na tua mente, no teu coração, na tua família, na tua casa, onde você trabalha. E quando você é uma pessoa que se mantém de acordo com a palavra, porque quando ele fala de fé, ele não está falando de uma fé solta, mas baseado nas Escrituras, baseado naquilo que Deus ordenou para as nossas vidas. Então, se nós estamos com essa armadura de Deus, esse escudo, ele tende a nos proteger, né, desses dardos inflamados do maligno, ele tende a abafar. Não está dizendo que essa flecha não vai chegar, ela vai chegar, mas o que vai acontecer, ela não vai lhe atingir. A tentativa do inimigo vai ser frustrada. Aquele fogo que vinha ali, né, de repente se acalmou e apagou aquele fogo. Então nós percebemos com o texto que nós estamos diante de um inimigo verdadeiramente perigoso.
E no versículo 17, irmãos, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso está difícil, né? Para aqueles crentes que não gostam de ler Bíblia, porque não existe armadura sem a palavra de Deus. Você percebe que nós rodamos e o texto sempre ele volta para a palavra de Deus, sempre vai nos colocar ali diante do Senhor, conhecendo a Ele com a Escritura, e é através dessa Escritura que nós conseguimos fortalecer a nossa fé, ter intimidade, conhecer a Deus, servi-lo e saber qual é a vontade dEle para a nossa vida. E quando ele diz, né, tomai o capacete da salvação, ele está dizendo que tanto esse capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, essa palavra, irmãos, ela vai ter poder para guardar a nossa mente. Ela vai ter poder, né, para fazer com que o inimigo não venha atacar a sua mente, a própria fé, a própria palavra. Ela vai fazer com que você ganhe uma defesa. E isso exatamente para alguém que conhece as Escrituras, porque como você pode manejar a palavra como uma espada, ou seja, é como alguém falasse algo para você, tentando fazer com que você se desviasse da fé, e imediatamente a palavra que está no seu coração, ela guarda a sua mente, entendendo que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma bobagem, e você usa outro versículo, atacando, como se fosse uma espada verdadeiramente, dizendo para o inimigo: eu não creio assim, porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo. Então você percebe que essa palavra, ela tanto protege a nossa mente, como nos faz ter uma palavra de retorno para outra pessoa compreender. Nós precisamos estar aptos para isso, irmãos. A maioria das pessoas que nós conhecemos, se você for pedir um conselho para ela, acerca de determinada coisa da vida, ela não vai saber dar o conselho. Então, ela não tem essa palavra, sabe, para defender a sua própria mente, se aquela situação for com ela. Se aquele ataque for em direção a ela não vai saber, como a outra pessoa tem dúvida, ela também vai simplesmente dizer assim: eu não sei o que fazer, eu não saberia o que fazer. Eu não sei o que Deus quer para, se acontecesse isso na minha vida, que resposta eu diria, o que eu faria. Então nós percebemos que muitas vezes a gente está desprotegido sem entender, porque nós precisamos ter respostas, porque a Bíblia ela nos dá respostas para praticamente tudo na nossa vida. Então a palavra ela está dizendo que nós precisamos, irmãos, ser esse guerreiro, fortalecidos no Senhor, revestido com essa armadura, e essa armadura, essa palavra que nós vamos manuseá-la, que nós vamos ter ela na nossa mente como um capacete, que nós vamos ter ela protegendo o nosso coração, as nossas costas, como uma couraça, nós vamos ter ela como o sentido, o nosso norte, calçando os nossos pés para andarmos através dessa palavra. O pastor, ele falou aqui, né, pastor Rony, outro dia, aí foi nesses últimos dias, se eu estiver errado o pastor pode me corrigir, que uma das frustrações, muitas vezes, do pregador, é entender porque a igreja, muitas vezes, através da palavra, a igreja não muda, nós permanecemos do mesmo jeito, nós continuamos sendo a mesma pessoa em casa, nós continuamos sendo a mesma pessoa no trabalho, nós continuamos a mesma pessoa dentro da igreja. E quando eu digo a mesma pessoa, irmãos, eu estou me referindo a um crescimento espiritual, a um crescimento, a um amadurecimento segundo a palavra de Deus, a nos tornarmos pessoas adultas segundo a palavra, podermos caminhar. E essa palavra, irmãos, ela vai nos mostrar que essa armadura, ela é algo para proteção individual, ela não é algo para proteção coletiva. Nós vamos ler lá no livro de Neemias, quando Neemias estava levantando os muros de Jerusalém, e que ali compreendemos perfeitamente, irmãos, que
Quando se fala a respeito de fechar as brechas, nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Quando se fala ali que aqueles homens estavam erguendo um muro com as espadas na mão, ou seja, estavam fazendo a obra do Senhor, pronto para lutar para o Senhor, nós compreendemos que nós precisamos fazer isso nas nossas vidas. Mas também nós entendemos que o muro, ele protegeria a nação de Israel que estava ali dentro da cidade de Jerusalém. Eu não sei se toda a nação, mas todos que estivessem ali dentro da cidade. Então era também uma proteção coletiva. É muito fácil muitas vezes estarmos dentro dessa proteção coletiva, que é a igreja. Nós chegamos aqui na igreja, nós abraçamos o irmão, nós vamos ouvir uma palavra, embora muitas vezes nós vamos estar com a mente lá fora, como eu disse aqui, que outro dia, né, chegando em casa eu disse, meu Deus, passei o dia tão preocupado que minha cabeça ficou fora da igreja, fui para o culto, mas não cultuei, e de repente a gente percebe que as coisas lá fora estão consumindo a gente. Então, a grande questão, irmãos, é que se a gente entender ali o livro de Neemias, ela serve sim, para entendermos como uma proteção que nós precisamos para a nossa vida, mas também como uma proteção coletiva. Mas aqui a armadura de Deus é uma proteção individual, onde você vai sair para a vida, você vai sair da proteção da igreja, você vai sair da proteção de um irmão, e você vai estar lá fora sozinho, lutando contra as tentações, lutando contra o inimigo que quer muitas vezes preparar uma cilada, quer fazer com que a gente venha dar um mau testemunho, quer fazer com que a gente negue a Cristo, quer fazer com que a gente entre no pecado, quer fazer com que a gente se enfraqueça na fé. Então é uma proteção que ela depende, muitas vezes nós podemos dizer isso, de você. Pastores aqui da nossa igreja, ele não tem como orar, né, e revestir você com a armadura de Deus. O soldado individualmente, ele precisa da sua armadura. O soldado, ele precisa ser fortalecido, ou seja, pronto para lutar contra o inimigo. E veja, o próximo versículo 18, para encerrarmos, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a palavra, ele diz, com toda oração e súplica. Voltemos para o contexto de guerra, irmãos. Voltemos para o contexto desse soldado que está aqui com a sua armadura. Eu acho que os irmãos lembram quando Israel, se já leram o Antigo Testamento, existem momentos que Israel ia ser atacado por uma grande nação, e qual era a oração do rei? Qual era o seu desespero? Se ajoelhava diante de Deus e dizia assim: Senhor, essa nação vai esmagar teu povo, Senhor, o nosso nome será apagado da terra, Senhor, tem misericórdia, nós vamos simplesmente ser sucumbidos por toda essa situação, Senhor, nosso inimigo é maior do que nós, tem misericórdia do teu povo. E o que Deus fazia, irmãos? Deus simplesmente é como se levantasse e fosse lá e defendesse a nação de Israel. A nação inimiga era esmagada como se não fosse nada. Isso é uma súplica. É aquele rei que entendia o tamanho do seu inimigo, e entendia como o inimigo estava tentando lhe destruir, e ele simplesmente sabia que a única pessoa que podia lhe defender era o Deus Todo-Poderoso. Então era uma súplica, conhecendo sua situação, conhecendo sua necessidade, conhecendo que era incapaz de vencer, e ali diante de Deus, e suplicava com todo o coração ali, irmãos, aberto, desmanchado ali diante do Senhor, para que Deus pudesse ter misericórdia, e Deus ia dar força do seu poder para resolver contra aquela nação. E isso é o que o texto diz que cabe a nós, com toda a oração e súplica, e ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. Irmãos, deixa eu lhe dizer, orando no Espírito, espero que você não tenha a cabeça puxada para alguns erros, que existem pessoas que compreendem esse texto, que dizem que orar no Espírito é orar em línguas. O texto, irmãos, não deixa brecha nenhuma para isso. Eu nunca vi uma pessoa que diz que ora em línguas, passar o dia todinho orando em língua. Você já pensou? Porque a Bíblia diz orar em todo o tempo no Espírito. E orar no Espírito não tem nada a ver com orar em língua. Orar no Espírito
é orar em conformidade com a vontade de Deus. E alguém só pode orar em conformidade com a vontade de Deus quando ela conhece a vontade de Deus, quando ela conhece aquilo através das Escrituras. Ou seja, Senhor, converte o teu povo, como foi orado aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Ah, Jesus. Então, orar no Espírito é quando você ora em conformidade com a palavra. Senhor, me dá força para vencer o inimigo. Senhor, me faz santo. Senhor, me faz resistente a tal pecado que sempre tem rodeado a minha vida e tem me feito pecar, né? Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida. Senhor, me usa para pregar o teu evangelho. Senhor, faz isso através da minha vida, Senhor. Então, quando você está em conformidade com a palavra, aquela oração, né? Senhor, me faz abrir uma porta de emprego, que eu quero ficar mais rico, que eu quero ajudar a tua congregação, que eu quero ajudar. Irmãos, isso não tem nada de orar no Espírito, tá certo? Quando Deus quer enricar, seja um irmão ou uma congregação, Deus faz isso da noite para o dia, sem precisar de abrir nenhuma porta de emprego. A gente faz isso porque a gente está pensando na gente mesmo. Então o que nós precisamos entender é que existem orações que nós precisamos. Senhor, abra uma porta de emprego, precisamos. Mas orar no Espírito, irmãos, é você pensar em dizer para Deus que você seja um instrumento na mão dEle, que você possa resistir no dia mau, que você possa glorificar a Ele quando todos os olhares estiverem em direção a você. É você simplesmente se manter firme contra o inimigo, é você entender que o inimigo está preparando uma cilada e que você precisa que o Senhor te livre daquilo. É quando você pede mais intimidade, quando você pede mais conhecimento da palavra de Deus, quando você pede mais sabedoria, como diz a palavra, que Deus dá. Então o versículo 18 ele ainda diz: com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso está relacionado exatamente, irmãos, a nós orarmos um para o outro, naturalmente, como vemos no texto. Não tem dificuldade de entender isso. É você suplicar pelo nosso irmão, por aquele que ainda não compreendeu a vontade de Deus, por aquele que não conhece a vontade do Senhor, por aquele que está ali cambaleante, por aquele que, irmãos, ainda não está tão firme, e que nós precisamos nos unir, orando pelos nossos pastores, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos, pelas nossas vidas. Como o texto, irmão, ele nos aponta exatamente para que a vontade de Deus, ela venha prevalecer nas nossas vidas. Então você percebe que você não vai ser uma pessoa que você vai andar por aí, Deus vai te colocar uma armadura e você vai andar para onde quiser, sem trabalho nenhum. Deus nos chama nesse texto, na verdade, é para uma intimidade. Deus nos chama nesse texto, é para dizer assim, ó, você precisa me buscar, porque senão você vai estar encantado com o mundo. Quando nós não estamos encantados com a palavra, nós estamos encantados com o mundo. Quando nós não amamos a Deus, nós estamos amando as coisas. Essa semana me deu um puxão de orelha, a gente ficou assim um pouco, né? Quando ela disse, nós precisamos sair mais do celular. Eu estou triste com isso. Eu estou triste com essas coisas, da gente chegar em casa em um certo momento, né? Como se todo mundo, cada um tivesse com o celular na mão, como se fosse uma lan house. Eu pensei, e eu disse, não, nós vamos mudar, nós precisamos parar. E são essas coisas, irmãos, que algumas vezes vai tomando a nossa vida e vai nos direcionando a outra coisa. E por mais que a gente muitas vezes venha ler a palavra e venha orar, essas coisas sutilmente desse mundo tenebroso vai tentar nos envolver, vai tentar nos enrolar, vai tentar nos desviar, vai tentar nos enredar e nos desviar do nosso propósito. Então a palavra, ela diz isso, que nós precisamos, irmãos, nos fortalecer no Senhor. Entenda, esse texto, ele não está dizendo que nós vamos estar isentos de algumas situações. Esse texto não está dizendo que a armadura não vai permitir com que você seja uma pessoa que vai estar protegido de qualquer situação. Não. Às vezes, alguns ataques a gente pode até ficar machucado, mas vamos ficar de pé. Mas vamos ter forças para continuar andando na palavra do Senhor. Nós vamos ter forças para caminhar para o alvo que é Jesus Cristo.
Amém, irmão?